Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Então já se inscreve aí, já se inscreve no canal do professor, dê essa força aí a ele. E queria dizer também que nossa apostila de interpretação de texto já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. Você consegue ter acesso clicando no link que está aqui na descrição. Beleza, filho? Então, professor, vamos lá. É uma questão também de interpretação de texto, pura interpretação de texto. O texto é pequeno, né? Vamos lá, o que esse cara quer? O que o examinador quer? Os meios, o que o examinador do Enseja quer? Os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Vamos ao texto, né? O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda. Sim, claro, o jornalista ele tem que ser direto. O jornalista, meu filho, ele tem que ser direto e reto. Ele tem que ser o quê? Objetivo. Objetivo. Claro, ele tem que ser objetivo. Para que as pessoas entendam, né? Para que a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Então não adianta ele querer usar o jornalista querer, segundo o autor aqui, o jornalista querer usar aquela linguagem rebuscada que ninguém entenda. Não vai vender jornal. Tem que ser uma linguagem direta e reta, objetiva. Porque o público é a sociedade. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Quer dizer, tem que escrever de uma forma clara para que o leitor entenda. Então, o jornalista tem essa obrigação, escrever claro, direto e reto, objetivo, para que o leitor entenda. Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. De acordo com o texto, os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. O professor só está com preguiça de ler, professor. O senhor leu já aqui, não. Vamos lá. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Letra A, empregar linguagem clara. Opa, já está aqui, ó. Claro, ele tem que ser direto e reto. O jornalista tem que ser direto e reto. Direto e reto. Professor, escreva direito. Direto e reto. Tem que ser o quê? Objetivo. Né? Objetivo. O jornalista, vamos à letra B. O jornalista abordar temas da atualidade? Não, não é isso que o texto fala não, né, pessoal? Ele fala que o jornalista tem que ser objetivo, claro. Usar expressões, letra C, usar expressões típicas de oralidade também não. Direto e reto, nós vimos aqui, ó, de uma maneira que todo jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano, de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com a pessoa. Beleza? Letra D, divulgar informações de interesse comum, também não diz isso o texto não, ele está falando que as pessoas, o conteúdo deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores, porque a linguagem tem que ser clara. Tem que ser clara, beleza? Então não é de interesse comum, não tem nada a ver. Letra A, gabarito, meu filho, professor. É isso aí. Então, encontro você no nosso próximo vídeo e valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja. E hoje nós estamos comentando mais uma questão de linguagens do Enseja, uma questão que também, o assunto da questão está na nossa apostila atualizadíssima para o próximo Enseja. O link da nossa apostila está aqui na descrição. Muitos alunos acertaram essa questão no dia da prova porque estava na apostila. Essa é uma questão de funções de linguagem e você vai tirar de letra aí também. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Olha,
que é isso? É um texto de jornal, de uma revista? É uma música? O que é emergência? Olha, emergência você tem que observar os detalhes do texto. Ó, Mário Quintana, os 100 melhores poemas brasileiros. Opa, você já percebeu que é um poema, é uma poesia aqui, professor, isso. É um poema, não é um texto científico, por exemplo. Então, essa questão você não precisava nem entender o texto. Mas, vamos lá. Quem faz um poema abre uma janela. Respira. Tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Olha aí o uso de metáforas, comparações no poema. Isso é coisa de poema, né? Usar essas metáforas e tudo mais. Mas, professor, direto e reto, o que o examinador do Enseja quer? O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Claro, né? Estamos diante de um poema. Nele ressalta-se visível preocupação com aspectos inerentes à linguagem, sua estrutura e seu ritmo. Esses elementos determinam no texto a predominância da função. Qual função de linguagem ele quer saber? Metalinguística, emotiva, referencial e poética. Bem, pessoal, se você tem a apostila, se você tivesse a apostila, você já teria matado essa questão aí fácil, porque não é a função metalinguística, justamente porque não está falando dele mesmo, né? É como se fosse um dicionário, assim, grosso modo. Não tá, o dicionário ele tem a metalinguagem em si mesmo, porque ele é um livro que fala dele mesmo, explica as palavras, né? A emotiva também não é, porque não tá, o enfoque não é o locutor da mensagem, beleza? Então, isso também tem na apostila explicado com detalhes. Aqui é um vídeo rápido de questão. Referencial também não é aquele texto objetivo e tudo mais. É um poema, né, pessoal? E a letra D? Ai, meu Deus, professor, é muito fácil. A letra D, a resposta é o gabarito. Então, o gabarito é a letra D de dado, meu filho. Observe aí como é simples, né? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, coloquem nos comentários. Até a próxima questão e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós estamos nesse projeto de comentar as questões de linguagens da prova do Enseja. Então, meu filho, se você ainda não é inscrito, dá essa força pro professor, aperta no botão vermelho que tem aí embaixo e já se inscreve no canal. Comente nossos vídeos, tá bom? Porque esse é um projeto novo aqui no canal, comentar todas as questões de linguagens. Então, nós vamos comentar questão por questão, você vai ficar tranquilo. E se você tiver alguma dúvida, você vai escreve aqui nos comentários que o professor tira as dúvidas. Se preciso, o professor faz outro vídeo para você. Eu quero que você gabarite a prova de linguagens mais redação aqui do Enseja, beleza? Então, dê essa força pro professor, se inscreve aí, tamo junto e vamos lá. Pessoal, nós agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos comentar a questão de número 2. Então, você já observa aí a questão de número 2. Observe bem, ó. Questão de número 2, filho. Você tá vendo aí, ó. Ela tem um texto, ó, o texto aí, e as perguntinhas. Quer dizer, as questões de marcar. Então, você já observa de cara que a questão número 2 da prova de linguagens do Enseja é uma questão tipicamente de interpretação de texto. Então, a dica que eu sempre dou aqui no canal é a seguinte: interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Lê de novo. Leu outra vez, não entendeu? Lê de novo. Leu outra vez, não entendeu? Lê de novo. O que eu estou dizendo para você? Que você vai ter que ler o texto quantas vezes forem necessárias para você marcar a alternativa correta. Beleza? Então, ó, nós observamos aí, ó, que ele deu um texto. Coloque aí, professor. Tá na tela já, meu filho. E ele pergunta, ó, a obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social? Estado decorrente da interferência familiar? Alteração decorrente de fatores individuais? O problema social com múltiplos determinantes?
Então, nós observamos que o tema central do texto é a obesidade infantil. Beleza, meu filho? Então, vamos ao texto, né, professor? Vamos lá. Doenças associadas à obesidade na infância, como diabetes tipo 1 e colesterol alto, são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Estudo com 900 alunos, de 8 a 12 alunos, de escolas públicas, identificou que 22% têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre o computador. TV e celular, excesso de tela também contribuiu para sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para a atividade física. A violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física típica da idade. Então, essa primeira leitura é muito importante ali, para você já ficar atento em alguns detalhes do texto e vamos ver o que o examinador do Enseja quer que a gente faça. A obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social, estado decorrente da interferência familiar, alteração decorrente de fatores individuais, problema social com múltiplos determinantes? Vamos saber, né? Então vamos lá. Vamos agora marcar as partes importantes do texto. Doenças associadas à obesidade infantil, como diabetes, obesidade na infância, nós já sabemos. Tipo 2 e colesterol alto são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. Beleza. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo. Olha aí uma das causas do problema. Ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Beleza. Nós estamos falando o que, professor? Sobre a obesidade na infância. Um estudo com 900 alunos de 8 a 12 anos de escolas públicas identificou que 22% têm excesso de peso. As crianças de 8 a 12 anos têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre computador, TV e celular. Excesso de tela também contribui para o sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para a atividade física. A violência é outra justificativa, olha aqui, violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física. Então, ficar em casa deixa a pessoa sedentária. Beleza, pessoal? Então, vamos ver. A obesidade infantil pode ser considerada uma condição relacionada à classe social? Professor, eu acredito que não. Estado decorrente da interferência familiar? Alteração decorrente de fatores individuais? Problema social com múltiplos determinantes? Nós acabamos de ler aqui, pessoal, que a obesidade infantil, como diabetes, aqui, vou marcar aqui para você, como diabetes tipo 2 e colesterol alto, tem várias causas. Olha aqui as causas. Sedentarismo, consumo excessivo de comida industrializada, você está vendo aí? E ao tempo demasiado em frente a telas. E ele ainda coloca aqui, a violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. Quer dizer, você percebe que o caso aí, a obesidade infantil pode ser considerado um problema social com múltiplos determinantes? Sim, professor. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui no texto que ele traz diversas causas para a questão da obesidade. Tanto o sedentarismo, quanto o consumo excessivo de comida industrializada, como o tempo demasiado em frente a telas, né? As crianças acabam comendo muito mal, né? As crianças comem mal. E o que acontece também? A violência é outra justificativa. Por fim, aqui, no finalzinho, no final do texto, no final,
No final do texto, ele coloca que a violência é também outra justificativa, aqui no final do texto, beleza? Então você já percebe de cara que a obesidade infantil pode ser considerada um problema social com múltiplos determinantes. Violência, sedentarismo, ficar muito tempo na frente da TV. Não tem nada a ver com condição relacionada à classe social, não tem nada a ver com o estado decorrente da interferência familiar, não tem nada a ver com alteração decorrente de fatores individuais. O nosso gabarito, portanto, é a letra D de dado, pessoal. Percebeu aí como é simples acertar a questão de múltipla escolha de interpretação do texto lá da prova do Enseja. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, se você aí ainda tem alguma dúvida a respeito dessa questão, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo novo ou responder direto. Já respondo assim, professor, eu estou em dúvida, eu achei que fosse a questão da letra A. Aí eu vou e explico para você. Se possível, qualquer coisa, se muita gente ficar na dúvida, eu posso fazer um novo vídeo, falar, olha pessoal, é o seguinte, esse vídeo vou explicar melhor, a aluna fulana de tal perguntou sobre isso e nós vamos esclarecer melhor. Então, conto com vocês, né? Já se inscreve no canal, por favor, pessoal. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Dê essa força pro professor que está comentando todas, vai comentar todas as provas do Enseja referente a linguagens, né? E tudo aqui no canal em relação a essa matéria nós temos redação. Então, já se inscreve no canal. Voltando, o link das minhas redes sociais está aqui embaixo, né? O meu Instagram, o meu Facebook, né? Você pode fazer parte aí dessa comunidade que nós já aprovamos várias pessoas no Enseja durante esses anos. Então, espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Fala pessoal, professor Milton aqui para mais uma questão de linguagens do Enseja. Já peço aí para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, dê essa força para o professor. E aqui na descrição, a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja. Você pode dar uma olhadinha nela clicando no link que também está aqui na descrição, beleza, filho? Então vamos lá, professor. Vamos falar da questão de interpretação de texto, né? Nesse caso, temos uma imagem junto com o texto. Falando aí, você já percebeu sobre o tráfico de pessoas, a escravidão moderna. Você pode não ouvir falar, mas o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas. A atividade chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano. Caramba, olha essa informação que ele está dando para a gente a respeito do tráfico de pessoas. Movimenta, além de ser uma atividade criminosa, dá muito lucro, porque movimenta mais de 32 bilhões de dólares por ano. Então vamos ver o que o examinador do Enseja quer. Em 2012, ocorreu o segundo simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, cujo cartaz tem um propósito. Então, qual é o propósito do cartaz? Qual é o cartaz, professor? Esse aqui que nós acabamos de ler a respeito do tráfico de pessoas. Letra A, denunciar o turismo sexual mundial. Pessoal, você percebeu alguma denúncia aqui nesse cartaz do segundo simpósio? Não. Nós não percebemos nenhuma denúncia, não. Na verdade, nós vemos aqui que ele está informando, né, sobre a nova escravidão moderna, falando sobre o tráfico de pessoas, beleza? Então, de cara não é a letra A, porque não tem nenhuma denúncia aqui. Ah, professor, beleza. Letra B.
exigir a prisão de criminosos envolvidos. Pessoal, além de não ter denúncia, nesse cartaz aqui, ele não exige nada. Você consegue ver ou visualizar alguma exigência nesse cartaz? Não tem exigência de nada em relação a criminosos, a prisão de criminosos, não tem. Então, não existe essa daqui. Essa daqui também está errada. Beleza? Está errado. Divulgar, letra C, divulgar propostas para ajudar as vítimas. Você viu alguma coisa que é alguma proposta para ajudar alguém? Não, filho, ele só fala que o tráfico de pessoas é uma atividade criminosa, lucrativa, chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano, mas ele não divulga proposta nenhuma. Então, também não é essa. Opa, sobrou a letra D. Conscientizar as pessoas sobre um problema social. Exatamente, filho. Aqui, o examinador do Enseja quer mostrar para a sociedade a questão do tráfico de pessoas, que é uma atividade criminosa, que é uma atividade lucrativa, que movimenta bilhões de dólares por ano. Quer dizer, ele quer mostrar o segundo simpósio internacional, por meio deste cartaz que a gente acabou de visualizar, ele quer conscientizar as pessoas sobre esse problema social. E qual é, professor, esse problema social? O tráfico de pessoas. Pegou aí? Então, você tem que ficar atento, filho, que interpretação de textos, nós estamos vendo aí nas questões de linguagens para o Enseja. Interpretação de texto, às vezes, não é só texto, não é só composto de palavras, ele também tem imagens, tem uma charge, tem uma foto de alguma coisa. Então, não ache que interpretação de texto é só leitura, beleza? Isso nós estamos treinando aqui para a prova do Enseja, isso você já sabe. Beleza, pessoal? Então, aguardo você na nossa próxima questão e valeu! Vamos lá, pessoal, vamos agora comentar mais uma questão do Enseja aqui no canal Nosso Jeito de Falar. Eu sou o professor Milton, né? De antemão já peço aí para você dar essa força pro professor, já se inscrever, clica no botão vermelho aí, tá? Vamos juntos aí até a sua aprovação e vamos a mais uma questão. O examinador do Enseja aqui, o INEP, ó, trouxe o amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Se você perceber, ó, ele dá várias palavras, ó, adjetivo, alossé, adjetivo, babita, substantivo feminino, quer dizer, é um dicionário, barca, cair na buraqueira, dos vera, locução adjetiva. Aqui ele trouxe uma parte do dicionário do amazonês do professor Sérgio Freire. Expressões e termos usados no Amazonas. Tranquilo? Então, você já percebe aí que estamos diante, basicamente, de um dicionário onde nós podemos encontrar expressões e termos usados no Amazonas. Só é utilizado lá. Beleza? Então, vamos ver o que o examinador quer. Esses são verbetes de um dicionário que registra peculiaridades do falar amazonense. Opa, beleza, percebemos isso aqui, né? Assim como esse, há dicionários de outros estados brasileiros. Claro, né? Em Santa Catarina, você fala de um jeito, tem algumas expressões específicas, né? A língua portuguesa ela é uma só, né? Ela é uma só, mas tem algumas expressões da sua cidade, do seu estado, que só tem ali, né? Então, você já fica esperto nisso. Por exemplo, tem lugar no Nordeste, se eu não me engano, no Nordeste a gente fala manhinha, tem o costume de falar manhinha. Em outros estados, se fala mãe, minha mãe, lá já é manhinha. Né? Então, são peculiaridades de cada estado, de cada região. Isso é muito legal, é muito divertido saber que no Brasil nós temos ali algumas expressões que são características de determinado lugar, né? Então vamos lá. Esses registros são importantes porque favorecem o estudo da norma padrão da língua portuguesa nas escolas, valorizando os falares regionais. Bem, pessoal,
favorece o estudo da norma padrão? Não. Nós percebemos que aqui, ó, pode ser gíria. Tem tudo, ó. E aí, pegou a babita lá? Babita não é norma padrão, meu filho. Isso aqui é uma gíria, né? É uma coisa ali que não é do português formal, né? Da língua portuguesa, ó. Ó, barca. Vai a barca pro show do Reginaldo Rossi, quer dizer, é uma coisa informal. Então aqui nós temos, ó, dos Vera, de verdade. Eu não estou brincando não, é dos Vera. Quer dizer, são palavras também que estão na informalidade. Por isso que nós eliminaremos essa letra A, porque não é a norma padrão. É a língua informal, é a linguagem. Vou colocar aqui para você, meu filho, é a linguagem informal, beleza? Letra B, estimulam o turismo interno. Ixi, já sei que não é, meu filho. Desde quando a linguagem pode estimular turismo? Você viaja a passeio por conta da linguagem? Muito difícil, né? Você viaja por conta dos lugares que você vai conhecer em determinada região. Então, não vou nem ler o resto, porque não tem nada a ver. Letra C. Confirmam a construção da identidade nacional, preservando a memória linguística do português no Brasil. Exatamente, que legal, ó. Olha aí, ó, é uma identidade do Amazonas. Essas expressões são identidades do Amazonas, preservam a memória da língua do português no Brasil. E também em outros lugares, né? Esse aqui é o amazonês, que foi pregado pelo professor Sérgio Freire. Mas nós temos em outras regiões também algumas palavras que são características daquele estado, daquela cidade. Então, realmente, a letra C está bonita. Vamos a D, professor. Se é a C, não pode ser a D. Ajudam os falantes dos diferentes estados brasileiros a compreenderem uns aos outros, facilitando a comunicação. Pessoal, aqui é o português, tá? Isso aqui não é uma nova língua. Não é um francês, por exemplo, que é diferente da língua portuguesa. Não. É a língua portuguesa. A língua portuguesa não muda. Você entende até no contexto. Então tá errado em dizer que ajudam os falantes dos diferentes estados a compreenderem uns aos outros. Quer dizer, se você é de um outro estado e vai para o Amazonas, aí você percebe que o amazonense está falando essas palavras e você não vai entender, opa, oh meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não. Pelo contrário, você vai entender, vai achar legal, vai achar divertido, vai gostar, né, de ouvir essas palavras, porque você vai conhecer novas palavras. Mas compreender, você já vai compreender, porque todos falam a língua portuguesa. Portanto, essa aqui está errada. O gabarito, meu filho, é a letra C. Olha que legal. Quanta expressão legal aí, né, para você. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, filho, e valeu!